E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Renato Cruvella e este é o meu canal no YouTube, então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito bem-vinde. Hoje a intenção é a gente comentar a minha listinha de melhores do ano de 2025. Ué! É uma tradição pessoal minha, né, ao final de cada ano aí, indicar e eleger os melhores do ano em diversas categorias. Já compartilhei alguma delas lá no meu podcast, o Por Aí Vai, que tá disponível tanto no Spotify quanto no YouTube, tá? Nessa primeira parte eu já comentei os melhores artistas, melhores creators, melhores conteúdos da internet, melhores músicas, melhores videoclipes e por aí vai. Então, para conferir essa primeira parte é só ouvir o podcast que está disponível aqui no YouTube, como eu falei, mas também no Spotify o link vai estar ou aqui na descrição ou nos comentários fixados. Agora, então, vamos para a parte 2. Lembrando que eu achei importante, né, compartilhar essa listinha com vocês para a gente trocar indicações, para a gente comentar, né, a listinha um do outro, para vocês compartilharem a listinha de melhores do ano de vocês também aqui nos comentários. Acho que vai ser uma dinâmica bem legal, bem interessante, então não deixem de participar, hein, gente, conto com vocês. Agora, então, finalmente vamos para a parte 2, que é a parte final dessa retrospectiva de 2025, e nela eu quero comentar com vocês os melhores filmes, as melhores séries e os melhores álbuns / EPs que ficaram de fora do episódio do podcast, tá? Então quis trazer aqui a parte pra vocês. Lembrando que os melhores de 2025, no meu caso, não são necessariamente conteúdos ou produtos ou coisas que lançaram em 2025, mas sim que eu consumi, assisti, ouvi em 2025, tá? Então pode ter coisas de anos anteriores aqui nessa listinha também. Fechado? Entenderam a proposta? Então vamos começar pelos melhores filmes. Então, melhores filmes de 2025 na minha visão, tá? Fonte vozes da minha cabeça. Em 10º lugar, Sonic 3. Gostei bastante do filme, achei divertidinho, nada muito uau, né, mas achei legal, eu assisti enquanto eu tava viajando, né, com os meus pais, então assim, tem um pouco ali de apego emocional também, mas nada muito especial, assim, em questão do filme. Eu tenho gostado bastante da franquia do Sonic, né, eu acho que eles têm acertado muito ali na dinâmica, no roteiro, apesar de não ser nada muito excepcional, mas eu gosto, é uma coisa divertidinha de assistir. Então tá aqui em 10º lugar, tá? Em 9º lugar, vamos para um romance chamado Amores Materialistas, com o Pedro Pascal, o Chris Evans e a Dakota Johnson, tá? É um filme que eu gostei também, achei interessante. Eu fiquei intrigado ali com o filme, né? O que é meio difícil de acontecer com romances, no meu caso. Mas também não é nada excepcional, não é nada uau. É só que eu gostei ali da dinâmica entre o trio, né, de protagonistas. A Dakota tá arrasando nesse filme. Então, assim, o Pedro Pascal também gostei bastante da participação dele no filme. E acho que muito de eu ter torcido um pouco o personagem dele é por conta do ator mesmo. Em 8º lugar, temos Mufasa, o Rei Leão, que eu já tinha assistido, se não me engano, no final do ano passado. E aí esse ano eu reassisti com minha irmã. Então é um filme que tem aí, né, o seu apreço emocional também. É um filme que eu gosto muito, 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 muito. Eu choro com ele toda vez que eu assisto. Eu me conecto muito com o filme em relação ao que eu vivi, né, sendo imigrante lá fora. Essa questão de você sair do seu ninho e ter que, né, passar por toda essa aventura sozinho, fazer novas conexões e, enfim. Então esse filme mexe muito comigo e por isso que ele tá aqui em 8º lugar, mesmo sendo, assim, uma grande novidade. Em 7º lugar, temos um filme de super-herói, tá? Eu acho que esse ano eu voltei a consumir filmes de super-herói. Eu nunca deixei de fato, mas assim, foi quando eu voltei a assistir os filmes no cinema, tá? O primeiro filme que eu voltei a assistir no cinema foi o Deadpool e Wolverine. Então, desde lá eu já venho assim, dando um pouco mais de chances para os filmes de super-herói. E esse ano eu voltei e o primeiro que eu assisti nos cinemas foi Thunderbolts, que é na verdade os Novos Vingadores, né? Não é spoiler pra mais ninguém, porque o filme lançou no começo do ano, gente. Então é um filme bem legal, eu gostei, eu gosto assim quando a gente vê filmes de super-herói que tem um debate maior por trás, sabe? Que não seja só, vilão versus mocinho, essa coisa que já tá batida, já tá chata, eu não aguento mais ver essa mesma fórmula de filme de super-herói. E Thunderbolts trouxe uma discussão muito interessante, né, sobre saúde mental. Então, por mais que não seja uma obra-prima do cinema, né, e o roteiro também não seja lá as melhores coisas, eu ainda gosto muito desse filme, eu me peguei muito aos personagens, então não tinha como ficar de fora da minha listinha de melhores do ano, tá? Em 6º lugar, temos um filme que já faz tempo que lançou, que é Cruella, um live action, né, da Disney, que conta um pouco mais aí do lado da Cruella da história, principalmente do passado dela. Agora, em 5º lugar, temos um filme que é babadeiro, quando lançou, assim, foi um fenômeno, que é Pecadores. Eu amei esse filme. Não sou um grande fã, né, do gênero de terror. Ultimamente tenho gostado um pouco mais, tenho acompanhado um pouco mais, mas Pecadores eu gostei porque
é o que eu gosto de filme de terror, sabe? Que é aquele terror que tem uma analogia por trás, que tem um conteúdo mais profundo, não é só monstrinho atacando pessoas. Tem todo um debate, né, ali por trás da narrativa, tem símbolos muito fortes, né, ao longo do roteiro, ao longo da história. Então é um filme que me pegou bastante e eu amei, foi inclusive uma indicação de várias pessoas. E da Tainá Fofoca, minha amiga, estava num episódio do meu podcast, tal, por aí vai. Ela indicou esse filme por lá, então se você não assistiu ainda, vai lá e assiste, gente, o filme é muito legal mesmo. Em quarto lugar, temos o Wicked for Good. E eu sempre falo para as pessoas que eu gostei mais da parte 2 do que da parte 1, porém eu lembro que a parte 1 ficou melhor posicionada no Melhores do ano passado do que a parte 2, então talvez eu esteja um pouquinho errado, não sei. Mas gostei muito da parte 2 de Wicked, tá? O filme é maravilhoso, eu sei que ele é muito corrido, eu sei que tem problemas de roteiro ali, mas eu gostei muito mais das músicas da segunda parte, tipo, me apeguei mais a certas narrativas que são contadas ali, como por exemplo a música No Place Like Home da Cynthia Erivo, né, ali da Elphaba. Foi uma música que me pegou muito, de novo, né, me remeteu a ser imigrante, a toda essa questão de você estar fora do seu local, mas né, você batalhar pela sua casa, batalhar pelo seu povo. Cara, isso eu achei muito lindo, essa música me fez chorar horrores no cinema. No Good Deed também, né, baita ápice, uma música incrível. Cynthia Erivo arrasou. A música dela com a Ariana Grande, né, do final, que é a For Good, também amo, 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 amo. Me remeteu muito às minhas grandes amizades. Eu tenho duas grandes amigas, assim, que me conectei num nível, assim, tipo, de irmão mesmo, sabe? Então, quando toco essa música, eu penso muito nelas, eu lembro muito delas. E me emociono demais, né? Até falando aqui eu já tô me emocionando. Então, cara, esse filme me marcou muito, gostei bastante, tá aqui em quarto lugar, porque ainda vem coisa melhor por aí. Em terceiro lugar, temos um filme, assim, que, cara, ele definiu meu ano, tá? Sei que vai ser um pouco polêmico, talvez tenham pessoas que não vão gostar dele estar aqui em terceiro lugar, mas Something Beautiful, da Miley Cyrus, pra mim, foi um filme definidor, sabe? Foi uma grande experiência pra mim assistir esse filme, eu assisti no cinema, eu sou um grande fã da Miley e acho que depois de Something Beautiful ainda mais, sabe? Me apeguei a ela demais, porque, enfim, toda a narrativa desse álbum, tudo, né, toda a beleza que ela traz ali, mas também tem um quê de destruição por trás, então, ao mesmo tempo que é bonito, também é dramático, é denso, sabe? As letras, ao mesmo tempo que eu ouço pra levar o clima, também às vezes eu ouço pra chorar, pra ficar naquela bad vibe, sabe? Né, pôr pra fora as emoções, então, assim, esse filme pra mim cara, é incrível, eu fiquei ali emocionado, não necessariamente chorando, mas emocionado ali, conectado do início ao fim, por mais que sejam só as músicas dela, né, esse filme seria como se fosse a turnê dela, né, porque pra quem não sabe, a Miley Cyrus tem algumas questões ali de saúde que impedem ela de fazer grandes turnês, né, de viajar muito pra fazer shows e tal, então ela quis que essa turnê do show atingisse, né, o máximo de pessoas possíveis e por isso que ela fez o filme como se fosse aí uma substituição da turnê dela pelo mundo, e assim ela poderia levar, né, a mensagem do álbum para pessoas que ela não conseguiria atingir se ela dependesse da turnê física. Tá maravilhoso, uma obra-prima, eu super recomendo para quem gosta de Miley Cyrus assistir o filme e se entregar, sabe, porque é uma coisa assim bem conceitual, uma coisa bem vibes e, cara, eu amei. Em segundo lugar, temos um filme de super-herói que me surpreendeu bastante esse ano, apesar de seguir ali, né, ainda com aquela coisa básica de roteiro, mas por ter essa coisa de família, de conexões, né, de ser bastante divertido também e ter uma estética bem marcante. Quarteto Fantástico tá aqui em segundo lugar, tá? Eu assisti agora no final do ano e talvez até por conta disso, né, dele ser mais fresco e tá muito mais fresco na minha memória, eu acabei hipervalorizando ele. Talvez daqui a um tempo eu não acho que ele mereça o segundo lugar, não sei. Mas gostei bastante, né? Como eu falei, tem Pedro Pascal, que eu gosto muito. Tem a Vanessa Kirby, que também arrasou no papel da Sue Storm. Tem o Joseph Quinn, lembrei, Joseph Quinn. Então tem o Joseph Quinn no elenco, que também tá, assim, super carismático no papel do irmão da Sue Storm, né? Que é o Tocha Humana. Então, assim, gostei muito do filme, achei marcante e eu acho que é um dos filmes que quando eu pensar em 2025 são os que vai estar assim top of mind, sabe? Quando eu pensar no ano. E em primeiríssimo lugar, a gente tem um filme que, se eu não me engano, é de 2024, mas que eu enrolei muito pra assistir, que eu tava meio em dúvida assim, se eu ia gostar ou não, e quando eu assisti, o filme me surpreendeu horrores. Foi um filme assim que, cara, ele junta tudo que eu gosto num filme e traz de uma forma maravilhosa, que é tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Eu me apeguei demais a esse filme, eu chorei horrores com o final,
Eu acho que até se conecta um pouco ali no Quarteto Fantástico, a questão de família, né, a questão de conexões, mas também tem um lado dele que me pega, que é essa coisa de você ser multitarefa, né, de você tentar dar conta de tudo e no fim não ser bom em nada. Então, nossa, me apeguei demais à personagem principal, me apeguei à narrativa. Cara, amei, amei, amei. Eu assisti esse filme 2 vezes, uma sozinha e uma com a minha irmã. Minha irmã não gostou tanto, eu já amei, tá? E assim, pra mim ele é absolute número 1 esse ano. E mereceu estar no primeiro lugar, tá? Agora eu quero saber de vocês, se vocês concordam com essa listinha de melhores filmes, se não, quais posições vocês acham que deveriam trocar, quais filmes ficaram de fora desses melhores do ano e vocês acham que deveria estar aí, tá? Então comenta que eu vou adorar ouvir a opinião de vocês. Partindo agora para melhores séries, tá? E aqui eu já devo dizer que eu não assisti muitas séries esse ano, então não vai ser nada assim tão uau, sabe, em relação às séries. Mas tem séries muito boas aqui, tá? Ainda assim, porque eu acredito que as melhores séries desse ano eu realmente consegui assistir. Algumas ficaram de fora, mas enfim, vamos lá que vocês vão entender. Em 10º lugar, Tremembé, que tava no Amazon Prime Video, né? Eu acho que é uma original do Prime Video. E, enfim, né, foi uma febre esse ano, muita gente comentou, muita gente assistiu, teve gente que gostou, teve gente que odiou. Eu tô num time que, assim, eu gostei em termos narrativos ali, parecia que eu tava acompanhando uma novelinha. Eu achei mais interessante, por exemplo, do que Orange is the New Black, né, que o pessoal comparou muito. Orange is the New Black eu mal consegui terminar a primeira temporada, eu detesto aquele negócio. Na verdade, eu detesto séries, assim, que tentam fazer de uma forma leve algo que eu acho muito pesado, sabe? Principalmente essa coisa de cadeia, de crimes, então, assim... Acho pesadíssimo, e aí tenta trazer isso de uma forma leve, eu acho meio estranho. E aconteceu isso com o Tremembé também, né? Aquela trilha sonora que pra mim, cara, me deu mais raiva, sabe? Porque parecia que era uma coisa meio tipo, tamo rindo da sua cara. Mas assim, foi uma série que me prendeu, foi uma série que, em questão de dramaturgia ali, né, foi interessante de acompanhar. Mas ao mesmo tempo rola meio que uma culpa, sabe? De querer assistir esse tipo de coisa, porque a gente sabe que são crimes reais, com pessoas criminosas reais, óbvio, né? São atores fazendo o papel dessas pessoas, mas ainda assim são sobre histórias que aconteceram de verdade. Então, assim, quando você desliga a TV e você pensa que tudo aquilo que tá retratado ali aconteceu, cara, isso gera um incômodo tão grande, sabe? Mas também gera várias reflexões interessantes, e eu acho que é por isso que eu trouxe aqui no Melhores do Ano, porque essa coisa das polêmicas que aconteceram fora da série, em relação, por exemplo, aos Nardoni, né, que, pelo que eu entendi, eles saíram da prisão, estão morando num bairro e as pessoas estão querendo que eles saiam de lá. E aí você pensa, né, na questão da prisão, toda essa parte da ressocialização das pessoas presas, porque no Brasil não existe pena de morte, não existe prisão perpétua, e aqui eu não vou entrar na discussão se deveria ou não existir, mas não existe, tá? O fato é que não existe aqui no Brasil, e então como que a gente lida com as pessoas que, né, foram presas, que passaram por, que pagaram pelos seus crimes, em tese? Como que a gente lida com a ressocialização, sabe? Como que a gente lida com esse preconceito em relação a essas pessoas? E, sei lá, eu tinha uma opinião, mas depois que eu assisti a série eu fiquei bem dividido, assim, porque realmente o que as pessoas fizeram é muito forte, né? Então, cara, ainda não tenho uma opinião formada, adoraria ouvir de vocês, mas eu gostei que Tremembé trouxe essa discussão, tá? Porém, em termos de série, fica em 10º lugar. Em 9º lugar, temos uma série que eu reassisti, na verdade, então por isso que ela não me animou tanto esse ano, porque ela bombou no ano que foi lançada, gostei muito e tal, mas esse ano eu só assisti pra me preparar pra uma nova temporada dela, que seria lançada, né? Na verdade, uma outra série relacionada a ela, que é Demolidor, né? Então eu reassisti aí as temporadas que eram da Netflix, gostei e tal, né? Sou muito fã de Demolidor e tal, mas como já era algo que eu já tinha assistido, então assim, não me pegou tanto e por isso que tá em 9º lugar aqui, tá? Como eu falei, não assisti muitas séries, então não tinha outra coisa pra pôr aqui, basicamente. Em 8º lugar, temos Corrida das Blogueiras 7, né? Então assim, esse ano nós tivemos Corrida das Blogueiras, depois de toda uma indefinição em relação a isso. Eu tava muito animado, eu fui na Watch Party, eu vou na grande final, mas eu confesso que eu fiquei um pouco decepcionado com a temporada. Não foi como uma 4ª, uma 5ª ou uma 6ª temporada, sabe? Eu ainda acho que ficou abaixo ali da 5ª temporada em termos de conexão emocional, de entretenimento mesmo. Eu passei muita raiva ao longo dessa temporada, então assim, não gosto de assistir coisas pra sentir raiva, sabe? Eu gosto de coisas pra me divertir ou pra deixar as coisas mais leves. Então, por isso que eu deixei aqui em 8º lugar, porque apesar de eu ser fã, e isso pesa muito, né, obviamente, porque eu sou fã dos meninos, eu torço muito pelo projeto, essa temporada não me pegou tanto, não achei tão legal. Em 7º lugar, temos The White Lotus, temporada 1. Assim, em termos narrativos, eu gostei bastante da temporada,
mas também não foi a minha favorita vai estar mais acima no ranking. Em sexto lugar, como eu comentei, né, eu assisti Demolidor por conta de Demolidor Renascido, a nova série do Demolidor, que agora foi pra Disney Plus, e eu assisti Demolidor só pra poder acompanhar nessa nova temporada. Gostei muito, como eu falei, eu sou muito fã do Demolidor, então assim, me apeguei demais, apesar de reconhecer que em termos narrativos, de roteiro e tal, não é a melhor, mas ainda assim, acho muito bom, assistiria de novo e tá aqui na lista porque merece. Em quinto lugar, gente, agora a gente entra pro top 5, temos Sandman, segunda temporada, sei de todas as polêmicas envolvendo o Neil Gaiman, não sei como é que chama, né, como é que fala o nome dele, mas separando o artista da arte, Sandman, assim, cara, eu amo demais, eu adoro esse tom filosófico da série, é uma série muito bonita, e essa segunda temporada me pegou bastante, acho que não tanto quanto a primeira, mas gostei muito dos personagens, gostei ali, né, dos debates que eles trouxeram, gostei do episódio especial ali envolvendo a morte, então não tinha como ficar de fora do meu top 5, tá, gente? Em quarto lugar, aí sim, temos The White Lotus, segunda temporada, e você já deve até imaginar o porquê que essa temporada é tão, assim, favorita pra mim, né? É a temporada que se passa na Sicília, eu amei, sabe? Foi nostálgico ver a Sicília ali, muito do que eles se trataram na série é muito caricato ali da Sicília, então, assim, cara, eu me diverti, eu me emocionei, eu amei, de verdade, assim, eu acho que foi a melhor temporada das 3 que a gente já tem. E não tem muito o que dizer, gente. Amei, amei, amei. Em terceiro lugar, não é exatamente uma série, mas como eu não tenho uma categoria de novelas, porque eu não consumo muito novela, eu acabei incluindo aqui em séries, tá? Que eu achei mais próximo que a gente tem disso. Que é Beleza Fatal, uma produção que deu o que falar, né, gente? Todo mundo comentou sobre isso esse ano. Deu um medinho ali para as novelas tradicionais, né? Porque eles fizeram um baita de um barulho. A vilã Lola é extremamente carismática, é um dos maiores memes desse ano de 2025. Gays, 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 gays. A história é muito boa, apesar de eu ter achado que se perdeu completamente no final. Eu, quando fui assistir o final, fiquei... Não é possível que tá acontecendo isso, gente. Sabe, tipo, virou uma coisa assim completamente nonsense. E vocês sabem que eu gosto de nonsense, né? Eu até comentei isso bastante lá na parte 1 do episódio. Mas eu achei que aqui foi nonsense demais e... achei que se perdeu, sabe? Perdeu o impacto que a novela estava criando e, infelizmente, esse final aí não agradou tanto a mim. Mas eu sei que muita gente gostou, sei que muita gente tá ansiosa aí porque provavelmente vai ter uma parte 2, se eu não me engano. Se eu não me engano também vai ter um especial, né, da novela. Então, assim, fez sucesso e, apesar do final, eu gostei muito e por isso que tá aqui no meu top 3, tá? Cara, os personagens, a história, tudo eu achei muito legal, muito bacana. A direção, tudo, assim, muito bom, então mereceu estar aqui também. Em segundo lugar, meu lado gótico aqui falando, temos Wandinha, segunda temporada. Eu não ouvi falar muito dessa temporada, ou, né, do lançamento da série. Eu esperava até mais, assim, boom, né, por conta do Halloween e tal. Porém, pouco se falou a respeito, meio que flopou aqui na internet, mas eu gostei bastante dessa segunda temporada, eu sou fã de Wandinha. Não achei a série ruim, como o pessoal, né, algumas pessoas têm comentado. Não acho o mesmo impacto da primeira temporada, mas ainda assim é muito bom, muito legal. Eu me divirto horrores assistindo Wandinha. Eu gosto muito da temática, né, da direção de arte ali, então assim, pra mim, segundo lugar absoluto. E em primeiríssimo lugar, não podia ficar de fora a série do ano, né? A série que tá gerando polêmica aí com esse final dela. Mas eu ainda sou fã, eu ainda tô gostando e acho o final ainda muito melhor do que o final de Game of Thrones, por exemplo, que o pessoal gosta de comparar, que é Stranger Things, quinta temporada, gente. Sou fã também de carteirinha, esperei muito por essa temporada final. Tô amando essa coisa de ser meio picotado, porque dá tempo de criar teoria, de conversar na internet, mas só porque é uma série que eu sou muito apegado, tá? Qualquer outra série eu acharia o ter que ficar esperando pra lançar as coisas, eu prefiro que lance tudo de uma vez. Mas enfim, né? Sobre a série, na minha visão, assim, não chega a ser perfeita, mas pro que eu espero e pro que eu gosto de uma série, ela é perfeita sim. Ela tem elementos de terror, tem elementos de ação, eu acho ela bastante emocional, né? Ela sabe trabalhar muito bem ali os personagens e as relações deles. Dá pra falar só de Stranger Things aqui, fácil, por meia hora. Gostei muito, mas assim, muito da cena de revelação do Will. Entendo que talvez se tivessem menos personagens ali, né, fossem só os personagens que de fato têm uma conexão com ele na hora que ele fala, né, sobre ele não gostar de garotas. Eu acho que realmente teria um impacto maior, porque foi meio vergonha alheia ali ver, né, alguns personagens só abraçando ele, enquanto outros só ficaram assim, tipo...
tá, né? O que eu vou fazer? Então, acho que se essa cena tivesse sido enxugada, teria sido mais impactante. Mas no geral tô gostando do desfecho que estão dando pros personagens. Mas enfim, gente, comentem o que vocês estão achando de Stranger Things, comentem também o que vocês acharam desse elenco de melhores séries. E vamos trocar indicações de novas séries que talvez possam estar numa listinha pra 2026, hein? Quero muito saber que séries eu devo assistir no ano que vem. Pra encerrar, vai ser bem bate-bola, jogo rápido, tá? Porque eu já falei aqui do principal vencedor, que é melhores álbuns do ano, tá? Vamos começar em terceiro lugar pelo EP Apalooza, do cantor Orville Peck. Orville Peck já comentei na parte 1, que é um cantor que eu gosto bastante de country, e o que eu acho interessante é que ele é um homem abertamente gay, num meio, né, que é considerado bastante machista, homofóbico e tal. Então, assim, a parte de Mais o Divo, a voz dele é extremamente potente, eu gosto muito, 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 muito. Esse álbum dele, eu me apeguei horrores, eu amei. Eu acho meio dramático, assim, ele tem uma coisa meio de fim do mundo que eu gosto de ver, assim, nas coisas. Então, terceiro lugar, assim, merecidíssimo. Em primeiro lugar, a gente tem ali pau a pau, 2 álbuns competindo. Foi muito difícil pra mim decidir qual que ia levar, mas por conta de tudo que eu já comentei, né, em relação a filmes, em relação a melhores artistas na parte 1 e tal, eu acabei dando o segundo lugar para Mayhem, da Lady Gaga. Cara, a Lady Gaga estourou esse ano, né, teve o Gaga Cabana, teve todos os lançamentos dela e tal, assim, músicas muito boas. Eu amo Mayhem, eu acho que ele começa muito bem, depois vai perdendo um pouco a força nas músicas finais ali. Ouvi tanto que deu uma enjoadinha, diferente do primeiro lugar, então é por isso que eu acabei deixando ele em segundo, tá? É um ótimo álbum, como eu falei, estaria pau a pau ali em primeiro lugar, mas como deu uma enjoadinha, ficou em segundo. E em primeiro lugar, vocês já devem saber do que eu tô falando, Something Beautiful, da Miley Cyrus. Gente, esse álbum, assim, sem palavras, eu ouço no repeat, ouço várias e várias vezes, não canso de ouvir, eu acho as músicas muito boas, as letras muito boas, né, a sonoridade do álbum é muito boa, não me canso, então assim, Miley, você arrasou, diva. E é isso, gente, esse foi meu top 3 melhores álbuns do ano. E qual que foi o de vocês, hein? Tem algum álbum que vocês acham que merecia estar aí no top 4 ou top 5? Comenta aí. Vamos finalizar o vídeo então, gente, que já tá bem longo. Muito obrigado a quem assistiu todo o vídeo, né, até aqui. Não esqueça de comentar quais foram os seus melhores do ano, o que vocês acharam das minhas seleções. E claro, né, gente, de forma respeitosa, vamos respeitar eu, meus coleguinhas, né, aqui nos comentários. Porque a intenção aqui foi a gente dialogar junto, a gente criar listas juntos, a gente trocar indicações, né, porque quem sabe no ano que vem eu não trago alguma coisa que vocês sugeriram pra mim aqui, né. Então, é isso, gente, participem. Eu vou me divertir ouvindo as indicações de vocês, né, sabendo o que vocês gostam também. E trazer novidades aí pro Melhores do Ano de 2026. Já deixa o like caso você tenha gostado do vídeo, compartilha esse vídeo com as pessoas que você gosta para elas também participarem dessa discussão de Melhores do Ano. E se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos e atualizações do canal. Combinado? Beijo, abraço, bom final de ano, gente, feliz ano novo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!